Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos finalizar essa parte de hormônios vegetais falando da última classe aqui discutida. Tem outras substâncias que atualmente são consideradas hormônios vegetais, mas que ainda são pouco estudadas e que ainda existe controvérsia entre os pesquisadores. Então, bracinoesteroides são uma classe de hormônios vegetais bem parecido, que tem estrutura química muito parecida com os hormônios esteroides animais, né, que são muito importantes para a regulação de diversos processos durante o desenvolvimento animais. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar bastante sobre eles. Então, por exemplo, os hormônios sexuais estrogênio, progesterona, androgênio, são todos esteroides e que têm uma fórmula química muito parecida com os esteroides vegetais. Então, de onde é que surge o nome bracinoesteroides? Ainda na década de 70, bem no início da década de 70, se descobriu que o pólen de algumas plantas conseguia ter um estímulo muito grande durante o desenvolvimento e crescimento de algumas espécies vegetais. Né? Então, retirava o pólen, via que isso tinha um efeito estimulatório, e principalmente o pólen da Brassicanapus, que é a couza, utilizada para a produção de óleo, principalmente óleos essenciais, né? Óleos muito ricos em alguns lipídios importantes para diversas indústrias, inclusive biodiesel. O pólen da couza, né, ela tinha um efeito estimulatório muito grande, muito maior do que todos os outros testados até então. Então daí se descobriu que no gênero no gênero Brassica, né, existia essa substância que ela foi chamada de bracina, e daí então, com o tempo, se descobriu que na verdade é um composto químico semelhante aos esteroides animais, que faz esse efeito de desenvolvimento. Demorou-se muito a aceitar que isso era uma nova classe de hormônios vegetais, porque no início se descobriu que essa substância tinha realmente um efeito estimulatório, mas se demorou, entretanto, a entender como é que era o seu funcionamento, né? Como é que era tanto a percepção como a transmissão do sinal. Só depois, com o tempo, foi que viu que realmente essas substâncias químicas elas se encaixam na classe de substâncias reguladoras que podem ser consideradas hormônios. Né? Então, uma coisa bem interessante no início do estudo foi que bioensaios, né, que são ensaios feitos com tecidos vivos de plantas, indicavam um efeito de algumas dessas substâncias isoladas, né, semelhantes a hormônios esteroides. E os bioensaios eles foram muito usados no início, quando se estava elucidando o papel ou a função dos bracinoesteroides, para ver se eles realmente tinham função ativa ou não. Um desses bioensaios bem estudados foi o do segundo entrenó de plantas de feijão, que provocava um efeito muito marcante e muito característico quando tratado com bracinoesteroides, que é isso que a gente vê aqui na sequência. Tá? Tem aqui no eixo X um aumento na concentração de bracinoesteroides, desde 0, que é o que está mais à esquerda, até uma concentração máxima testada ali, que está mais à direita. Então observe que de início tem um efeito estimulatório no alongamento, né? O segundo entrenó ele vai ficando cada vez mais longo, passa a ficar mais largo, desde que aumente ainda mais a concentração, ou seja, o efeito aí já está começando a causar problemas para a planta, mas é interessante estudar isso porque eles queriam exatamente ver o efeito dessas novas substâncias que estavam sendo descobertas. Inclusive, em uma dose muito elevada, faz com que o segundo entrenó ele se parta, né? Ele ficou tão alargado aqui que ele acaba se rompendo na parte interna. Um outro bioensaio bem estudado, e que foi muito importante também durante o início da caracterização, é o do ângulo formado pela folha em coleópteros de arroz. Tá? Então, observe, o que eles faziam aqui era colocar gotas de substâncias que estavam sendo isoladas, se tinha dúvida se tinha efeito ou não de bracinoesteroides, então colocava essas gotas diluídas em etanol, gotas muito pequenas aqui na junção da lâmina
do coleóptero na lâmina, aliás, que estava surgindo ali nas primeiras folhas que estavam surgindo a partir durante a germinação da plântula de arroz, né? Então surge a partir do coleóptero, surge a primeira folha aqui, bem no ponto de junção dela da lâmina foliar, ainda ligada à bainha, né? Bem no início aqui, e deixa isso daqui por 2 dias e se observa então o ângulo de curvatura depois que a lâmina foliar se expande. Então essa curvatura da lâmina foliar em relação aqui ao ponto de inserção, né, junto aqui com a bainha, ele é esse ângulo aqui, ele é diretamente proporcional à concentração de bracinoesteroides. Então isso se tornou um bioensaio muito importante também durante o início da elucidação do papel dos bracinoesteroides. Né, e depois foi se descobrindo, né, depois que se caracterizou bem, se descobriu a importância deles para diversos fatores controlando o crescimento e o desenvolvimento de plantas, entre eles, por exemplo, alongamento celular. Então, por que as plantas ali de feijão estavam se alongando tanto? Por que a lâmina foliar se curva aqui? Tá? É porque quando se coloca a gota contendo bracinoesteroides aqui, ela faz com que as células da parte superior se expandam muito mais do que as células da parte inferior, que não estão em contato direto com a gota. Então se descobriu que, de forma geral, bracinoesteroides têm efeitos estimulatórios tanto no alongamento quanto no aumento nas divisões celulares, por isso a curvatura e o alongamento lá do segundo entrenó do feijão, que tem um efeito positivo depois foi sendo descoberto no crescimento de raízes também, tanto raízes principais quanto raízes laterais, né, tem esses efeitos estimulatórios. Tem efeito no controle da fotomorfogênese, daqui a pouco eu vou colocar um exemplo. No desenvolvimento reprodutivo, por exemplo, o grão de pólen depende, tanto para a sua produção quanto para a germinação do tubo polínico, ele depende de bracinoesteroides para ter um desenvolvimento normal. Respostas a estresses é muito interessante porque várias respostas a estresses bióticos e abióticos eles são controlados por bracinoesteroides, né? Retardo da floração, retardo da senescência, tudo isso foram funções que foram sendo descobertas, né? Então hoje em dia já é bastante estudado, já é inclusive comercializado. A gente encontra no comércio diversos produtos à base de bracinoesteroides que tem em uma busca na internet, vocês encontram isso daí comercialmente, vocês encontram para vender do exterior também, tá? Vocês podem encontrar isso no AliExpress, por exemplo. Então tem muita gente, principalmente os países da Ásia, estudando esses efeitos práticos de bracinoesteroides na produção de plantas, né, e na agricultura. Mas no final aqui dessa aula eu vou colocar alguns exemplos. Então, depois que se caracterizou, né, foi muito interessante que, por exemplo, isso aqui é um gráfico mostrando no eixo X a concentração de bracinoesteroides aplicadas em nanogramas, né, uma concentração extremamente pequena, e aqui no eixo Y o ângulo de curvatura da lâmina em graus, né? Como eu falei, quanto maior a concentração, maior o ângulo de curvatura, até que chegar a um ponto, né, que vai saturar o efeito, né, mostrando que é realmente uma substância reguladora em uma concentração muito pequena, ele já satura o seu efeito. Então o BL aqui da curva em azul é o bracinolídeo, que foi o primeiro bracinoesteroide isolado com realmente efeito estimulatório. Esse 28 HOMO-BL e 24 EPI-BL são exatamente, tá aqui a estrutura química do bracinolídeo, tá? Contendo 4 anéis aromáticos e essa ramificação aqui. Então a única modificação entre o 24 e o 28, 24 epibracinolide e 28 homobracinolide, essa modificação aqui, tá? Que está em destaque em azul. Esses dois aqui, eles são substâncias sintéticas, mas que têm efeito semelhante ao da substância natural, tá? Ao do bracinolide. Você pode ver que a curva deles causa um efeito estimulatório um pouco menor do que a substância natural, mas que tem efeito parecido. Como é muito mais difícil obter a substância natural, quando a gente vai comprar produtos comerciais, a gente vai estar comprando alguma dessas duas substâncias aqui, tá? Elas são muito mais
baratas de serem produzidas de forma sintética do que de forma natural. E, é claro, também isso ajudou muito a entender as diversas funções que hoje a gente conhece sobre bracinoesteroides. Né? Então, vamos aqui na sequência. Uma outra coisa que contribuiu muito para o entendimento do papel dos bracinoesteroides foi o estudo com plantas mutantes, né? Como eu venho comentando para todos os hormônios vegetais. Sempre que a gente obtém uma planta mutante, a gente consegue estudar e entender muitas das funções desses hormônios vegetais. Então aqui são exemplos de alguns mutantes de Arabidopsis. Eu já comentei, né, da importância do uso dessa planta para caracterização genética, então qualquer coisa vocês voltam aí nas aulas anteriores. Então observem que aqui tem três mutações em plantas de Arabidopsis que fazem com que ou ocorra redução na produção de bracinoesteroides ou uma diminuição na resposta. Esse primeiro mutante aqui, chamado de BRI1, ele é um mutante de resposta a bracinoesteroides. Tá? Então a planta produz normalmente, faz toda a sua rota de biossíntese normal, só que ela tem uma deficiência no receptor de bracinoesteroides. Então aí ela não tem a resposta. Então veja que a planta que sofreu a mutação, ela cresce muito menos do que a planta normal. Inclusive essa planta que tem crescimento normal aqui, ela é um heterozigoto entre a mutação e uma planta do tipo selvagem. Ou seja, o efeito da mutação aqui, ele é um efeito recessivo. Tá? Então a planta heterozigota, ela consegue recuperar o fenótipo normal. Aqui tem outras duas mutações, né? A CPD, que significa um desenvolvimento constitutivo em relação a fotoperiodismo, que aqui é fotoperiodismo, né? Percepção do sinal de luz e controle do desenvolvimento de plantas. Então, e aqui tem um outro mutante que é DET2, que também é um mutante que não percebe bem o efeito da luz no desenvolvimento de plantas. E aqui a gente já vê uma outra função extremamente importante dos bracinoesteroides, que é a percepção do sinal luminoso e o controle do desenvolvimento de plantas. Então, por exemplo, observando aqui nas fotos que está na letra D. Essas duas plantas aqui, elas foram germinadas no escuro. Então a planta do tipo selvagem, que é essa que está bem maior aqui, ela tem um desenvolvimento normal, que uma planta deveria ter no escuro, ou seja, ela se alonga muito mais, ela cresce com o gancho aqui de ligação com os cotilédones inclinados, e exatamente uma resposta ao escuro, para que a planta cresça o máximo possível para sair do ambiente de sombra, que normalmente é abaixo da terra. E a planta mutante, ela simplesmente não percebe que está no escuro, ela cresce como se fosse uma planta germinando normalmente na presença de luz. É claro que não tem formação de clorofilas, né? Os cotilédones aqui eles ficam amarelados porque realmente está no escuro. Mas o padrão de morfogênese de germinação é como se estivesse na presença de luz. Tá, então, os bracinoesteroides eles são altamente importantes para a percepção do sinal luminoso. Além disso, tá, a planta mutante, DET2, ela tem vários outros problemas de desenvolvimento. Então, comparado com o tipo selvagem, que é o que está aqui nas fotos C, né? O tipo selvagem é o que está na foto C mais à direita, e o tipo mutante é o que está mais à esquerda. Então, observem que tem um retardo muito grande no crescimento. Inclusive, isso ocorre também no mutante CPD. Tá? Observe aqui uma comparação com a planta heterozigota, ou seja, é uma mutação recessiva também. Esse heterozigoto aqui ele recupera exatamente o fenótipo da planta do tipo selvagem. Então a planta homozigota mutante ela cresce muito menos. Então daí depois se descobriu que, por exemplo, por que essas plantas mutantes CPD e DET2 crescem tão menos do que a planta normal? Então, estudos de anatomia observaram que elas têm células muito menores, inclusive espaços celulares menores também, ou seja, todo o processo de crescimento é prejudicado durante a mutação, mostrando uma função muito importante do bracinoesteroides no controle do crescimento. Elas têm uma redução na dominância apical, tá? Então elas vão
Eu comentei que dominância apical é controlada principalmente por auxinas, né? Então aí a gente já observa que tem efeitos sinérgicos entre auxinas e bracinosteroides. Mais adiante eu vou colocar um exemplo em raízes de efeitos sinérgicos também ocorrendo. Tem uma redução na fertilidade masculina, principalmente, grãos de pólen não são tão férteis e não se desenvolvem normalmente quando entram em contato com o estigma de flores. As raízes elas são mais curtas também, ela tem retardo no florescimento e também na senescência, né? Tudo processos que depois se descobriu que eram controlados pelos bracinosteroides. E aqui um outro estudo interessante de mutação, que são de plantas também de Arabidopsis tratadas. Isso aqui só o mutante CPD, né, que está aqui na figura D, em que eles, no início, né, quando é que surge a mutação do tipo CPD? Então eles tratavam as plântulas, tanto mutantes quanto do tipo selvagem, com alguns intermediários da biossíntese de bracinosteroides, que são essas siglas que estão aqui abaixo das fotos. Então, antes de eu discutir aqui, eu vou mostrar como é que ocorre a biossíntese de bracinosteroides. Normalmente, o processo se inicia em si a partir do campesterol, que é essa substância aqui, né, que já tem estrutura semelhante aos esteroides. O campesterol ele pode vir tanto do... Aliás, o campesterol depois ele dá origem ao campestanol. O campestanol normalmente surge a partir do campesterol, mas existem situações que ele pode surgir em plantas a partir de sinosterol, que é um outro lipídio comum em membranas, assim como o campesterol, ou inclusive a partir do colesterol. Tá? Plantas não têm colesterol, tem sim, tá? Tem em uma concentração extremamente pequena. Então, quando vocês encontrarem lá o óleo vegetal para vender no supermercado dizendo não contém colesterol, tá? Contém, né? Já se descobriu que ele está presente em diversos óleos vegetais, só que numa concentração extremamente baixa, mas que, por exemplo, uma concentração extremamente baixa que, digamos assim, não vai causar nenhum problema para nós, seres humanos, ao se alimentarmos, não com relação ao colesterol, né? Pode causar outros problemas, mas com relação ao colesterol não causa problemas. Inclusive, pode dar origem à biossíntese de bracinosteroides, mas como está presente numa concentração extremamente baixa, é o menos importante durante essa rota de biossíntese. O mais importante mesmo é o processo iniciando a partir de campesterol. Então daí a rota segue com duas... ocorre em paralelo, tá? Com uma parte em que o processo é chamado de oxidação do carbono 6 tardia, que é exatamente esse carbono aqui, tá? Ele se oxida de forma mais cedo no esquema que está à direita. Tá? Não vou entrar muito em detalhe, mas vou só comentar a importância de ter uma rota paralela. Então ele se oxida mais cedo aqui do que a ligação de dois grupos hidroxilas, que está exatamente aqui já na parte da ramificação, né? Saindo dos anéis aromáticos. Nessa figura que está mais à esquerda, isso aqui é mais tardio, e nessa que está mais à direita é mais cedo. Inclusive, eles podem trocar metabólitos entre si durante essas rotas que ocorrem de forma paralela. Por que existe isso em plantas? Tá? Não se sabe ainda por que a biossíntese ocorre de forma paralela, mas talvez dessa forma faça com que a planta tenha um controle melhor de respostas a efeitos ambientais, que aí bracinosteroides ajudam a controlar diversos efeitos ambientais. Tá? Pode ser que em algumas situações seja mais interessante utilizar a rota tardia de oxidação do carbono 6 e outras seja mais interessante utilizar a rota mais cedo de oxidação. Tá? Mas isso é tudo dúvida, né? Não se tem nenhuma certeza ainda, mas provavelmente isso deixa com que a planta tenha uma maior capacidade de adaptação a efeitos ambientais. Bom, então tudo isso daqui segue, né, através desses intermediários, até chegar à produção de catasterona, que já é uma forma de bracinosteroide com efeito ativo. Então, por exemplo, se colocar catasterona para bioensaios, tanto do segundo internol do feijão quanto da lâmina foliar de arroz, isso vai causar efeitos observáveis. E daí, de catasterona, vem para bracinolide, que é o primeiro bracinosteroide, aliás, que é o bracinosteroide mais ativo, que foi o primeiro a ser descoberto.
né, e que se hoje entende que é o que tem maior efeito de atividade, realmente de regulação de diversos processos que eu já comentei rapidamente aqui nessa aula. Então, voltando lá na figura das plantinhas de Arabidopsis, o que é que são cada uma dessas letrinhas? Tá? São exatamente os intermediários na biossíntese de bracinoesteroides. Tá? Cl é campesterol, Ct é campestanol, tá? Vou só voltar aqui, ó, campesterol e campestanol, então está bem no início do processo de biossíntese, e os outros vêm na sequência, tá? Teasterona, 3-dihidroteasterona, tifastenol, que é o TY, catasterona, que é o primeiro bracinoesteroide que eu falei que tem, é o primeiro que tem efeito ativo no desenvolvimento de planta, e o bracinolide, que é o último aqui. Bom, então comparando essas plantas aqui umas com as outras, a gente tem o seguinte: plantas mutantes sem suprir nada desses intermediários da biossíntese vão crescer muito menos do que as plantas do tipo selvagem. Tá? Então observe que na parte de cima o efeito do crescimento, principalmente da parte aérea, está muito afetado. Se a gente fornecer campesterol ou campestanol, não causa nenhum efeito de reversão da inibição do crescimento de partes aéreas. Tá? Mas se as plantas mutantes recebem teasterona, toda a sequência aqui, até o bracinolide, isso tem uma reversão. Então a parte aérea volta a crescer normalmente, mesmo sendo uma planta mutante. Então o que é que isso daqui ajudou a entender? Que a mutação do tipo CPD, ela ocorre exatamente, tá, nessa parte aqui. Ela é uma mutação da enzima DWF4. Quando ocorre mutação aqui, por isso que não adianta fornecer campesterol nem campestanol para o desenvolvimento de plantas, porque se a enzima não está funcionando, ela não vai produzir os outros intermediários. Tá? Veja que a DWF4 está aqui, está nas duas rotas em paralelo, né? Então, se ela não está funcionando, não vai funcionar nada aí no desenvolvimento das plantas. Mas se eu forneço os outros intermediários, aí o efeito da mutação vai ser revertido, até porque mesmo que a enzima não esteja funcionando, mas eu vou fornecendo esses substratos aqui abaixo, então ele pode reverter o efeito inibitório lá no crescimento de plantas. Ok? Então é por isso que é interessante fazer, às vezes, esses estudos, né, que a gente de início acha que não tem muita importância, mas exatamente para entender como é que funciona a rota de biossíntese e como é que funciona o controle do crescimento durante o crescimento de plantas. Uma outra forma de estudar o efeito dos bracinoesteroides é utilizando inibidores da biossíntese. Então isso aqui é o bracinazole, que inibe exatamente a enzima DWF4, que é aquele lá que os mutantes CPD possuem, né? Como eu coloquei aqui nos outros exemplos. Lá da plantinha de Arabidopsis, né, por exemplo. Então o bracinazole inibe exatamente essa reação aqui, tá, mostrada aqui no meio. E aí isso significa, né, que todos os demais produtos originários abaixo dessa rota de biossíntese eles vão ser prejudicados, inclusive a produção das duas formas mais ativas de bracinazóis, né, o catasterona e o bracinolide. Então, quando a gente passa a estudar esse efeito em plantas, a gente observa uma coisa muito interessante, que é como é que elas controlam os níveis endógenos de bracinoesteroides. Então, o processo todo, eu comentei aqui para outros hormônios vegetais, mas ele é controlado através de feedback de acordo com a concentração, ou seja, a planta mantém uma certa homeostase do hormônio. Se ele é produzido em uma quantidade muito alta, ele passa a ser degradado, e se ele está numa concentração baixa e tem que induzir uma resposta, ele é estimulado a ser sintetizado. Então, as plantas, por exemplo, tratadas com bracinazole, elas vão ter se a gente faz um estudo do RNA mensageiro produzido para a enzima CPD1 e BAS1, deixa eu mostrar aqui na rota de biossíntese onde é que elas estão. A enzima CPD, ela está aqui logo após o funcionamento da DWF4, controlando a biossíntese, ou seja, quanto maior a sua atividade, maior é a biossíntese de bracinoesteroides. E a enzima
e a enzima BAS1 está no final. Então, dibracinolídeo para o 26-hidrobracinolídeo, que é uma forma inativa, ou seja, a planta faz esse processo de conversão. A enzima BAS1 funciona exatamente para transformar uma forma ativa em uma forma inativa, porque ela já não é mais necessária para exercer uma função durante o desenvolvimento de plantas. Tá? Então é um controle exatamente como a gente vê para os hormônios vegetais. Exerceu a sua função, não é mais necessário, então passa por alguma modificação química para deixar de exercer a função. Tá? Então, aí, quando a gente faz esse estudo aqui, o que a gente observa? Quando a planta é tratada com bracinazole, que é o inibidor da DWF4, ocorre um estímulo na biossíntese. Tá? O RNA mensageiro da CPD é estimulado. Por quê? Porque o nível está baixo. Então, estimula a enzima de biossíntese. Não vai conseguir produzir aqui naturalmente em planta. Tá? Ele está aumentando a síntese do RNA mensageiro, mas naturalmente não vai produzir porque o intermediário não vai existir. Mas o importante é que a gente entender que tem um controle positivo. A planta percebeu que o nível está muito baixo de bracinoesteroides, porque ocorreu a inibição da biossíntese, então ela estimula as enzimas de biossíntese. Então aqui a gente está vendo o efeito do RNA mensageiro apenas da CPD1. Enquanto que da enzima que faz com que ocorra a degradação do bracinolídeo, ela se mantém tanto no nível da planta tratada com bracinazole, que é o que está na figura em azul, quanto da controle que está em vermelho aqui, mantendo em níveis mais ou menos constantes ao longo de todo o tempo em dias em que essas plantas foram tratadas. Já a planta tratada com bracinolídeo artificialmente, tá? Isso aqui não é o produzido naturalmente pelas plantas, a gente observa o seguinte: se já tem fornecimento de bracinolídeo, para que a planta vai estimular a sua rota de biossíntese? Então, no caso, ela inclusive inibe. Então, o RNA mensageiro da enzima CPD1 ele diminui muito nas plantas tratadas, porque já tem muito nível endógeno, né? A gente forneceu artificialmente. Em condições controles, é claro, ela vai manter esse nível constante aqui. Já a enzima BAS1, que está envolvida no processo de degradação de bracinolídeos, ela vai ser estimulada. Tá? Então, forneceu, aumentou a quantidade, então excesso vai causar problema para plantas. Então, isso induz exatamente o seu processo de degradação. Então, aí a gente vê que, semelhante ao que eu comentei para outros hormônios, né, o processo de controle da homeostase do hormônio ele é feito tanto estimulando a biossíntese ou estimulando a degradação. Inclusive, se observa também que para bracinoesteroides existe o processo de conjugação com açúcares ou com outras substâncias orgânicas para diminuir também a ação desses compostos, como eu comentei que existe para outras classes de hormônios vegetais. Tá? Então, isso faz com que a planta controle, né, os hormônios eles produzem efeitos em concentrações extremamente pequenas e que precisam ser controladas para evitar problemas. Né, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de problemas que podem acontecer. Então, esse é o efeito prático do bracinazole durante o crescimento de plantas. Observem que, aumentando a concentração aqui da direita para a esquerda, causa efeitos muito grandes durante o desenvolvimento de plantas, isso em comparação com plantas do tipo controle. E esse efeito inibitório do bracinazole ele pode ser revertido a partir do momento em que a gente fornece, juntamente com ele, bracinolídeo. Né? Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui nessas plantas da figura B? A gente, durante a parte de biossíntese, está inibindo essa reação aqui, mas está fornecendo o composto ativo mais eficiente. Tá? Então isso é interessante exatamente para estudar os processos de biossíntese e de regulação desses hormônios vegetais. E uma outra coisa que dá para se fazer manipulando geneticamente é fazer com que ocorra a superexpressão de alguns genes. Então aqui a gente tem mais duas plantas de Arabidopsis, uma do tipo selvagem à esquerda e essa que está à direita, ela está superexpressando o gene para a biossíntese, o gene DWF4, tá? Aquele lá do início da biossíntese. Então isso significa que ela vai estar produzindo muito mais bracinoesteroides e aí consequentemente isso tem um efeito muito maior durante o crescimento dessas plantas. Tá? Que é exatamente
esse aqui, tá? Eu já comentei sobre ele, né? Mas marcando mais uma vez, né? É uma das proteínas mais estudadas, né? E bastante utilizadas em estudos genéticos. Bom, uma outra coisa interessante é os estudos com enxertia, tá? Que aí a gente dá para estudos com enxertia dá para entender onde é que está ocorrendo a biossíntese de bracinoesteroides. Então isso daqui são plantas de ervilha que foram enxertadas variando plantas mutantes para a biossíntese de bracinoesteroides e plantas normais, plantas do tipo selvagem. Então aqui na figura à esquerda, isso aqui é um controle, tá? Em que a planta foi plantas do tipo selvagem foram enxertadas sobre outras plantas do tipo selvagem. Esse processo de enxertia é interessante que ele ocorreu de forma muito cedo. Foi feito logo após a germinação das plântulas, unindo-se epicótilos de umas com epicótilos de outras. Tá? Então, as primeiras folhas verdadeiras que surgiram é sempre da parte que foi colocada acima e nunca da parte que está formando nunca da parte que está enraizada, digamos assim, é sempre da parte que começou a produzir as primeiras folhas verdadeiras. O que está mais à direita aqui, ele também é um controle, só que é um controle negativo, em que a planta mutante foi enxertada sobre a planta mutante. Ou seja, a planta vai ter um crescimento de parte aérea afetado, porque sofreu mutação também, né? Mas é interessante ter esses controles para a gente ver exatamente se o processo de produção da enxertia funcionou ou não. E é claro que essa outra aqui vai ter um desenvolvimento normal. Mas o que é interessante para a nossa discussão aqui é o seguinte: quando a gente coloca a parte mutante em um tipo de raiz que não é mutante, tá? a parte aérea tem deficiência para a produção de bracinoesteroides e a parte da raiz é normal, é da planta do tipo selvagem. Então as plantas aqui elas têm inibição do crescimento de partes aéreas. Isso significa que a raiz não consegue reverter o efeito negativo da mutação na parte aérea. E quando se coloca partes aéreas do tipo selvagem em raízes mutantes, aí a planta tem um crescimento normal, igualzinho à da planta do tipo selvagem. Isso significa que a mutação que existe na raiz não consegue afetar o desenvolvimento de partes aéreas. Traduzindo a resposta desse experimento é que, normalmente, e daí isso daí foi verificado em diversos outros órgãos vegetais, em diversas espécies de plantas, a resposta dos bracinoesteroides ela é muito local. Então eles são sintetizados, por exemplo, se a resposta tem que ocorrer na parte aérea, eles são sintetizados na própria parte aérea para controlar o efeito da parte aérea. Se a resposta tem que ocorrer em raízes, eles são sintetizados nas raízes para controlar um efeito que vai ocorrer lá nas raízes. Tá? Então isso ocorre, né, isso é verificado em diversas espécies de plantas. Em diversos órgãos, né, isso já foi verificado em flores e por aí vai. Estudos em plantas in vitro, a gente observa que quando se aplica os compostos sintéticos no meio nutritivo, no meio de cultivo, ele dá uma resposta na parte aérea. Então ele pode ser transmitido via xilema, mas em condições naturais isso não ocorre. Então as plantas não transportam, já foi verificado que nem via xilema, nem via floema, elas transportam significativamente bracinoesteroides. Então realmente a resposta ela é muito local. Se tem que controlar um efeito de flores, ele é produzido na própria região do desenvolvimento das flores. Se tem que ser um efeito no desenvolvimento de folhas, é na região em que as folhas estão se formando, tá? E por aí vai. Então, esse efeito estimulatório de crescimento ele é bem estudado. Isso aqui são com epicótilos de plantas de soja, logo após o fornecimento de bracinolide, que é o BR aqui. A planta, logo após não, né? Na verdade tem um retardo de aproximadamente 45 minutos para começar a ter a resposta após o fornecimento, tá? Que já foi feito com mais de uma hora em que as plantas estavam sendo cultivadas, mas a resposta é extremamente alta, né? Veja que o efeito no alongamento dos epicótilos aí é bem marcante em relação às plantas controle que estão crescendo de forma muito mais lenta.
esse efeito é parecido com o das auxinas, só que é um efeito mais tardio. O efeito de auxinas no alongamento de epicótelos ele é feito em um tempo muito menor e uma duração muito menor também com relação aos briacinosteroides, tá? Para mostrar que realmente são substâncias que estão regulando genes diferentes, ou pelo menos regulando os genes de forma diferente. E por que ocorre aumento no crescimento? Então, mais uma vez, esse aumento no crescimento é muito parecido lá com o efeito das auxinas. Naquelas mesmas plantas, naqueles mesmos epicótelos lá de soja, se verifica que tem um aumento na extensibilidade plástica das paredes celulares, tá? Isso aqui das plantas tratadas com briacinosteroides em relação às plantas não tratadas. E por que ocorre aumento na extensibilidade das paredes celulares? Então, isso eu comentei lá quando eu falei aqui no assunto de paredes celulares, está envolvido em dois processos aqui. O primeiro deles é a produção de o estímulo das ATPases da membrana plasmática, então acidifica muito mais a parede celular, e um estímulo também nas enzimas extensinas que fazem com que ocorra quebra nas ligações entre polissacarídeos da parede. Então ela fica muito mais extensa, ela pode se alongar muito mais. Lembrando, o que faz com que o que produz estímulo no crescimento de uma célula? É aumento na extensibilidade da parede celular e controle na entrada de água para que a célula fique mais túrgida e possa aumentar de volume. E, inclusive, com relação a briacinosteroides, já se verificou que tem esse efeito de controle nas aquaporinas para aumentar a entrada de água e aumentar também a expansão das células, né? E daí por isso que a gente vê plantas com deficiência em briacinosteroides produzindo células muito menores e inclusive com espaços celulares menores entre elas, né? Ou seja, um efeito muito negativo no crescimento de tecidos vegetais. Uma outra coisa muito interessante é que, além de controlar o processo de expansão em si, os briacinosteroides eles estão envolvidos no controle da direção de alongamento das células. Eu comentei lá em paredes celulares que, normalmente, as células vão crescer de forma perpendicular à orientação das microfibrilhas de celulose. Então, observem aqui. Tem aqui células do tipo selvagem, em que os microtúbulos eles estão orientados de forma bem perpendicular à direção de crescimento da célula. Tá? Os microtúbulos aqui eles foram observados com proteínas que reagem com eles e que dão coloração ao se observar no microscópio. Essas bolinhas mais amareladas são cloroplastos, tá? Eles acabam reagindo com cloroplastos também. Mas dá para observar essas linhas aqui na transversal em relação à direção de crescimento da célula, que é exatamente nesse sentido aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Que vai ser a direção de crescimento aqui, ela está nesse sentido. Então as microfibrilhas elas estão perpendiculares a ele. Nas plantas mutantes com deficiência em briacinosteroides, as microfibrilhas, os microtúbulos, eles tanto são produzidos em menor quantidade, quanto eles são orientados de forma aleatória. Então a célula ela não vai ter uma direção bem definida de crescimento, ela vai se expandir em todos os sentidos. Tá? Então provavelmente briacinosteroides eles são importantes durante a formação dos microtúbulos, por isso que eles não estão bem orientados aí, e aí, consequentemente, isso tem um efeito no controle da síntese das microfibrilhas de celulose e, consequentemente, isso tem um controle na direção de expansão celular. E aqui a planta mutante tratada com briacinolide, então ela volta a ter células com microtúbulos orientados de forma perpendicular à direção de crescimento. Tá? Só para a gente ver mais essa função muito importante de briacinosteroides no controle do crescimento celular. Tá? Então o efeito de briacinosteroides, como eu falei, ele às vezes passa a ser parecido com o de auxinas, e aí nenhum desses hormônios vai ter efeitos isolados. Tá? Então a cada vez que a gente for estudando e for compreendendo mais a função desses hormônios, a gente vai observar que todos eles vão interagir uns com os outros. Então já se entendeu que
Biacinoesteroides têm efeitos sinérgicos juntamente com auxinas. Isso aqui é durante a formação de raízes laterais, né? Então a gente observa o seguinte, em que isso aqui é apenas uma concentração de biacinoesteroides que foi utilizado. Então, na presença ou na ausência de biacinoesteroides, isso tem um efeito no aumento da produção de raízes laterais. Quando se aumenta a concentração de ácido indoleacético, que é uma auxina, ocorre aumento no estímulo, na formação de raízes laterais, mesmo na ausência de biacinoesteroides, mas na presença de biacinoesteroides esse efeito é maior. E tem uma faixa aqui, em uma concentração muito baixa de auxinas, que apenas os biacinoesteroides estão produzindo efeitos. Já numa concentração mais alta de auxinas, os biacinoesteroides passam a ter um efeito menor e as auxinas passam a ser mais significativas. Mas tem uma certa faixa, que é chamada faixa de efeito sinérgico, em que os dois hormônios eles estão sendo importantes para estimular a produção de raízes laterais. Está mostrando que existe essa complexidade, que existe uma relação de interdependência de interação realmente desses hormônios, né? Então muita coisa ainda falta a ser compreendida em relação a todos eles que a gente vem estudando aqui na nossa disciplina. E mais uma vez lembrando, essa é a parte dentro da fisiologia vegetal que vai evoluir mais nos próximos anos, nas próximas décadas. Uma outra coisa interessante de biacinoesteroides é um efeito positivo durante a formação de tecidos vasculares. Então isso daqui são plantas de Arabidopsis. Isso aqui é um desenho, né, um esquema mostrando exatamente uma parte muito jovem do caule, da seção do caule de Arabidopsis. Então a parte mais interna vão ser, o que está em azul aqui são células de xilema, o que está em vermelho são células do floema, e o que está em amarelo é o câmbio vascular entre elas. Então, se a gente observar uma seção triangular, né, que eles fizeram aqui, é o que a gente está observando aqui. O X, que está na parte mais interna, é xilema, e o P é floema. E entre eles, praticamente indistinguível aqui, vai estar o câmbio vascular. Isso aqui é a planta do tipo selvagem, né? Está tudo formando normalmente ali, né, os dois tipos de tecidos vasculares. Mas o que acontece na planta do tipo mutante? Esse daqui é o mutante DET2, que é aquele que eu mostrei lá no início, né? Que tem um efeito negativo durante o crescimento. Tá? Tem uma planta muito anã em relação à planta do tipo selvagem. Mas ela tem, além daquilo lá, né, de todos aqueles efeitos que a gente já observou, ela tem uma produção menor, por exemplo, de xilema em relação a floema. Ou seja, isso mostra que os biacinoesteroides também são importantes durante a formação normal dos tecidos vasculares. E aqui é um trabalho feito com plantas de zinnia. Zinnia é uma planta da família Asteraceae, muito utilizada como ornamental, né, ali da família do girassol. Então o pessoal já observa que em cultivo de células in vitro de plantas de zinnia, se isolar células de folha, por exemplo, elas se convertem em células de tecidos vasculares do xilema, que é o que está ocorrendo da esquerda para a direita aqui. E que durante a formação, né, aí in vitro, eles observam que, por exemplo, durante esse processo de morfogênese, ocorre uma biossíntese muito intensa de biacinoesteroides, né, biacinolide principalmente, que tem função ativa. Ou seja, isso indica realmente que ele é importante durante a formação de tecidos de xilema. Por isso que lá nas plantas de Arabidopsis, que tem uma relação menor de xilema em relação a floema, elas não, aliás, por isso que numa planta mutante que tem menos biacinoesteroides, ela tem uma relação menor de xilema em relação a floema, tá? Porque não ocorreu a formação adequada de células xilemáticas. Tá, isso aqui vão se diferenciar em elementos de vaso, mesmo in vitro, né? Claro que não vão ter função nenhuma, não vão transportar nada, mas é interessante para esses estudos. Os biacinoesteroides têm um efeito muito interessante também durante a germinação. Tá? Isso aqui é germinação de plantas de sementes de Arabidopsis. Então, o 24-EPBL que eu mostrei é uma
é um composto sintético que tem algumas funções, que tem função semelhante a briacinosteroides. Então observe o efeito estimulatório dele quando se aumenta a concentração fornecida para as sementes, né? Então tem um efeito muito grande durante a germinação. Já se observou que briacinosteroides podem ter efeitos estimulatórios, assim como ocorre para o ácido abscísico. Aliás, o ácido abscísico tem efeito inibitório e os briacinosteroides podem reverter esse efeito inibitório do ácido abscísico e passa a ter efeito positivo juntamente com as giberelinas, tá? Durante a germinação de sementes. Aí eu comentei lá na aula sobre giberelinas, sobre o seu efeito estimulatório. Por que existe esse efeito estimulatório de briacinosteroides na germinação? Que provavelmente aquele efeito lá de controlar divisão e alongamento celular, ele passa a ocorrer nos embriões. E aí, como os embriões vão crescer mais rapidamente, então tem um maior efeito estimulatório durante a germinação também de sementes. Tá? Mas isso é suposição ainda falta estudar mais detalhes durante por que realmente ocorre esse efeito estimulatório durante a germinação de sementes. Bom, então para finalizar essa parte de briacinosteroides, deixa eu comentar sobre a rota de transdução de sinal desse hormônio vegetal. Então, começando aqui com o receptor de briacinosteroides, que é a proteína BRI1. Lembre daquela mutação que eu falei no início da aula, né, de que plantas mutantes para BRI1 têm um efeito muito negativo durante o crescimento tanto de partes aéreas quanto de raízes, exatamente porque elas produzem normalmente níveis endógenos de briacinosteroides, mas não conseguem ter a resposta. Então daí foi que se entendeu que a proteína BRI1 ela é o receptor do hormônio vegetal, ela fica localizada na membrana plasmática, é uma proteína transmembrana, que tem uma região voltada para a parte externa e tem uma região voltada para a parte interna das células. Então, a partir do momento em que briacinosteroides, está aqui na sequência, que é esse BL, se liga à região receptora da proteína BR1, ele faz com que a proteína fique muito fosforilada, daí vê esses grupos P aqui se ligando a ela, na região interna da célula, ou seja, na parte interna da membrana. A BR1 ela interage com a outra proteína transmembrana, que é a BAK1, que também fica muito fosforilada, a partir do momento que a BR1 está ligada ainda a briacinosteroides, e aí isso faz com que ocorra a transdução do sinal até essa proteína BS1 aqui que está localizada no citoplasma das células. Então, como é que ocorre a regulação até aqui, tá? É que existe uma outra proteína chamada BIN2, que ela é uma proteína repressora do efeito de briacinosteroides, ou seja, é uma proteína que tem um controle negativo. A BIN2, ela faz com que ocorra, por exemplo, a fosforilação de um conjunto de proteínas aqui, chamada de BAS1 e BZR1, aliás, que a partir do momento que elas são fosforiladas pela BIN2, quando ela está fosforilada também, e aí elas seguem o caminho ou para serem degradadas no próprio núcleo da célula ou saem do núcleo e passam a não ter controle da regulação gênica celular. Tá? Essa proteína, esse grupo de proteínas aqui, elas são de vida curta, elas constantemente estão sendo sintetizadas e degradadas. Mas na presença de briacinosteroides, o que acontece? A proteína BS1 ela induz a degradação da BIN2, tá? Como está mostrado aqui. Então ela passa a ser degradada. Então quando ela vai sendo degradada, ela vai deixar de ter esse efeito negativo aqui no grupo BES1 e BZR1. E aí elas vão interagir com genes que regulam a biossíntese de resposta ao ácido abscísico. Tá? Aliás, aos briacinosteroides. Então, por exemplo, as ATPases lá que aumentam a extensibilidade da parede celular, as expansinas e todos aqueles processos que eu comentei, né? Proteínas que regulam o crescimento do pólen e por aí vai, todas elas vão ser controladas a partir do momento em que essa proteína se liga lá na região promotora dos genes.
e às vezes elas têm um efeito de reprimir, né? Porque sempre um hormônio ele vai ativar alguns genes e vai reprimir outros. Por exemplo, eu mostrei que o controle é por feedback, então excesso de brassinoesteroides controlam negativamente o próprios genes ligados à biossíntese. Então alguns deles vão ter que ser regulados negativamente. Então elas acabam controlando também. E isso aqui é uma análise só para mostrar que, uma análise de Western blot, para mostrar que realmente a forma muito fosforilada, que é essa PPP aqui acima, ela ocorre quando a gente não fornece brassinoesteroides para a planta, esse menos BL aqui, e que a gente não detecta essa forma muito fosforilada quando fornece brassinoesteroides. Que é o que está ocorrendo aqui, tá? Fornecer o brassinoesteroide, a forma muito fosforilada da enzima BES1, que é essa daqui, ó, que está em verdinho no núcleo, então ela não é encontrada. Por quê? Porque ela deixou de ser marcada para ser degradada ou para sair do núcleo da célula. E aí, então, ela vai acabar entrando em contato com genes que precisam ser regulados durante a biossíntese de brassinoesteroides. Bom, então é isso. A gente fica por aqui com relação a brassinoesteroides. Né, esses, como eu mostrei, apesar de ser uma das classes mais recentes incluídas dentro dos hormônios vegetais, tem efeitos muito interessantes no controle do desenvolvimento de plantas, inclusive estão sendo bastante utilizados do ponto de vista prático, verificando realmente aumentos na produção de plantas e crescimento. Estudos feitos no Japão, Coreia, China e Rússia, por exemplo, já mostram muitos efeitos positivos no estímulo do crescimento de plantas. E o mais interessante é que esses efeitos eles são muito mais positivos quando as plantas são colocadas em situação de estresse. Então, o efeito ele é tão interessante que atualmente a gente já encontra muitos produtos comerciais à base de brassinoesteroides, principalmente os compostos sintéticos, que são mais baratos de serem produzidos. Efeitos de cultivo in vitro são verificados também, né? Por exemplo, aumento na multiplicação in vitro de plantas de abacaxi, efeitos estimulatórios no enraizamento de estacas em espécies arbóreas já foram verificados, principalmente em algumas coníferas e em maçã. Tá? Então, do ponto de vista prático, os estudos continuam e são bastante promissores. Ao longo do tempo a gente ainda vai ter muitas respostas interessantes. Então, na sequência, eu vou continuar a falar sobre crescimento e desenvolvimento, mas eu vou falar sobre fotorreceptores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.